Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 4 do curso básico de zelador. Essa é a nossa penúltima aula, aproveitando para pedir para você curtir as aulas que estou colocando aqui no YouTube, porque isso pode chegar para muitas pessoas. E não esqueça de compartilhar, de comentar aqui no nosso canal, tá bem? Então vamos lá. Hoje o tema são áreas operacionais do condomínio para ações do zelador. Então veremos quais são as áreas que envolvem um condomínio. São diversas áreas, é um sistema que, dependendo da quantidade de torres, vai exigir aí uma boa administração de recursos, um bom planejamento aí por parte tanto do síndico como pelo próprio zelador, que é a nossa figura importante, mais importante aqui do nosso curso. Então vamos lá, olha só o tamanho desse sistema predial, pessoal. São diversos sistemas, né? E eles evidenciam o quê? A necessidade de trabalhar com planejamento. Um profissional de zeladoria, ele não pode ser a figura de um bombeiro, né? Ele tem que ser a figura de um administrador, certo? Por quê? Porque o administrador vai planejar o seu trabalho, sua rotina, e vai desenvolver um trabalho controlado, até mesmo burocrático, para que ele tenha ciência de todo o funcionamento, ele tenha a plenitude da garantia da qualidade do seu trabalho e dos resultados que vai oferecer aí para os seus clientes, que são os condôminos. Então a necessidade de um plano para gerenciar as manutenções, né? Que tipo de manutenções? Manutenção preventiva, né? Que a gente chama de manutenção mais planejada, é a manutenção preventiva, a manutenção que reduz custos e em alguns casos as manutenções corretivas, quando assim elas necessitarem. Mas é importante controlar essas manutenções e principalmente para manter o imóvel em ordem, valorizado. Olha quanta coisa a gente observa nesse sistema. A gente tem aqui, partindo no sentido horário, desde a emissão de laudos, certificados, documentos legais, processos, tarefas que envolvam o trabalho condominial, além de instalações como caixilharia, elevadores e sistemas, caixa d'água e barrilete, antenas e sistema de proteção de descarga atmosférica, pintura, fachada, as garantias desses itens que vão compor as partes de equipamentos em sua totalidade, os vidros, a questão da jardinagem, do paisagismo, as piscinas, subsolo, garagem, reservatórios, cisternas inferiores, prumadas e tubulações, sistemas de segurança e portaria, centros de medição elétrica ou hidráulica, limpeza de mobiliário e áreas comuns, playground, guarda-corpo e normas, impermeabilização e etc, que dependendo da complexidade do condomínio vai exigir mais ou menos subsistemas. Na aula de hoje nós vamos se atentar para a limpeza de mobiliário e áreas comuns, no conhecimento das áreas comuns, das áreas mais importantes e de atenção e de fácil acessibilidade, de visualização e checagem para o zelador, para ele promover suas ações. E na última aula, a aula 5, nós veremos os sistemas de segurança e portaria. Mas, professor, e os outros sistemas? Eu quero aprender, quero entender como funciona. Tá, isso ficará para um curso mais avançado que eu vou promover por aqui no YouTube, porém será realizado numa outra plataforma. Tá legal? Então vamos lá.
Vamos para um exemplo de um sistema que vem antes do sistema predial, que sem ele não vai funcionar, porque a parte mais importante de um sistema predial são as pessoas, ou o conjunto de ações que reúnem as pessoas, como por exemplo a Assembleia Geral, que ela é magnânima nas suas ações. É ali que é decidido, nessa reunião que é decidido muitas coisas importantes para o condomínio, como eleição de novo síndico, as votações para melhoria, as aprovações de obras e assim por diante. Tá? Temos o conselho que atua viabilizando o que ocorre nessas assembleias e aonde serão executadas por parte do síndico, que estará em parceria com ou não uma administradora. É importante ver que isso aparece pontilhado, né? Porque são figuras que vão assessorar o trabalho do síndico. E nessa hierarquia pode-se ter ou não a figura do subsíndico. Então não aparece a linha aqui, que é a linha de hierarquia, porque pode ser que nesse condomínio ou em outro condomínio exista aí um preposto ou até a figura de um zelador, um gestor predial, para que na ausência do síndico ele faça o comando das atividades hierárquicas junto ao pessoal. Vejam que aqui o zelador ele vai delegar bastante, né? Nós temos as figuras profissionais do porteiro, dos controladores de acesso, dos faxineiros ou auxiliares de limpeza, dos vigias. Em alguns condomínios tem o vigilante armado. E aí teremos um curso sobre porteiro e vigia mais à frente. Auxiliar de serviços gerais, quando assim necessitar. Garagistas e outros que não estão incluídos aqui, que não são menos importantes. Tá certo? Mas basicamente são esses aqui que estarão sobre a tutela, sobre o comando do zelador. Olha só, sistemas e profissionais de limpeza respondem hierarquicamente para a zeladoria. Também, e como é que o zelador vai se empenhar aqui como uma figura de um administrador? O que ele tem que pensar? Como que ele tem que se planejar para que o trabalho dele seja um trabalho redondo, para que seja um trabalho com qualidade? Então ele tem que ter aquele olhar, né? Aquele olhar de verificação. Né? Ele tem que prestar atenção principalmente nas áreas comuns, né? As áreas comuns serão dia a dia, rotina do olhar do zelador. É lá que vai verificar se as rotinas de limpeza elas foram devidamente aplicadas, né? Se teve ali questão da iluminação, se tem lâmpada queimada, né? E providenciar a automática substituição. Ele vai analisar se os equipamentos imobiliários estão em perfeito estado de funcionamento e de conservação também. Vai verificar rachaduras, se elas precisam ter uma atenção especial e se deverão ser acompanhadas aí de profissionais especializados. E o zelador deverá apontar nos relatórios mensais fotos e descrição exata da medida, abertura e profundidade dessas rachaduras ou qualquer anomalia, né? Para que o síndico ou a administradora, ou junto o síndico e a administradora, tomem as medidas cabíveis. Para tanto, o zelador deve se preocupar em ter uma boa administração. E para isso, ele precisa pensar em alguns pilares dessa boa administração, cujos pilares a gente transcreve aqui e que são sempre de melhoria contínua. No planejar, ele vai traçar os objetivos e quais serão os meios para que a rotina de verificação ela seja eficiente. Depois ele vai organizar as pessoas, os recursos materiais, os recursos financeiros, estabelecer a comunicação e os relacionamentos, dar o comando, né, que é liderar e disponibilizar os recursos, os equipamentos para que os trabalhadores executem bem as suas funções
e controlar a execução, verificar se está tudo em ordem, se está tudo certo, se o pessoal tem alguma dúvida, se está conseguindo alcançar resultado, né? Fazer treinamento se for o caso, providenciando ações corretivas. E não para por aí, isso volta, né? Isso volta para uma melhoria contínua, como havia dito. Vamos lá para a primeira parte, que é o planejar, né? O planejamento é a essência da produtividade do trabalho. O que é produtividade, né? É a quantidade vezes o tempo. Produtividade é a quantidade vezes o tempo. Então, um sistema de limpeza e higienização em condomínio vai destacar o trabalho do zelador, né? Então, ele visa principalmente implementar uma rotina de trabalho que vai entregar uma maior quantidade de serviços com os recursos humanos atuais e um melhor nível de qualidade de limpeza. Então, na limpeza e higienização é a principal preocupação da zeladoria. Depois, na organização dessas atividades de limpeza, higienização, conservação, para que aumente a produtividade, o condomínio ele tem que oferecer um sistema que proponha um padrão de processo, tá? Controlar esse processo vai fazer com que o dia a dia, esse controle trabalhe de maneira eficiente, tá? E aí a gente fala de controle, inclusive, de aquisição de produtos, né? A qualidade do produto não deve ser alterada, os materiais também têm que ser conforme normas, conforme a sua qualidade, né? Produtos e materiais, equipamentos que ajudem a trazer não só a eficiência, mas também reduzir custos de manutenção corretiva. Às vezes se investe num produto com preço melhor, com valor agregado maior. Aqui a gente pode falar de caro, né? Porque a economia das pessoas do saco de lixo é pagar 2 vezes. Então, utilizar ferramentas de gestão, escolha correta de liderança, né? Trabalhar a questão da liderança aí da sua zeladoria, né? Como você vai dar o comando, capacitar a equipe, treinar a equipe, vai fazer com que a organização ela aconteça automaticamente e se transforme numa cultura. A direção, eu trouxe um exemplo aqui, né? Para fazer uma boa direção, para que seja acompanhado o desempenho, né? Possa ser implantado um indicador. O exemplo mais simples é o cronograma de trabalho. Mínimo possível, o zelador tem que desenvolver o seu cronograma de trabalho. Por isso, ele deve se dedicar aí a ter um conhecimento de informática para poder fazer uma planilha e apresentar isso nos locais de comunicação com os trabalhadores, certo? No manual de trabalho de operacionalização do condomínio. Então, estabelecimento de índice de desempenho com a avaliação dos funcionários na execução das tarefas e a avaliação das unidades de operação na aplicação das ferramentas de gestão objetiva, investir na qualidade dos processos e método de trabalho. O que vai trazer de melhoria aí? Garantir um melhor nível dos serviços de limpeza. Então, se não tiver um cronograma de trabalho, se não tiver aí um destaque para as horas de execução de cada uma das atividades, de cada um dos locais, vai ficar descontrolado. Dificilmente você vai conseguir um resultado e apresentar isso e trazer satisfação para os seus clientes, para os seus condôminos. Então temos um exemplo aqui. Primeiro horário, das 7 horas às 7h30 da manhã. Isso é só um exemplo, porque isso vai depender muito do tamanho do condomínio, do estilo do condomínio, da quantidade de funcionários, né? Temos aqui o primeiro local, que é a entrada social, a limpeza do piso e dos móveis. Bem, e aí todo o período de trabalho, aqui, ou pelo menos uma boa parte do período de trabalho, a cada meia hora, fazer um trabalho em cada local, né? Fazendo aí
a revisão, inclusive. Nesse caso está repetindo, inclusive, aqui a limpeza de pisos e móveis na unidade social, que vai depender muito do tipo do condomínio, da rotina do condomínio. E prevendo, inclusive, uma parada para o descanso e o almoço desses profissionais. Nesse exemplo de direção, o cronômetro de trabalho. No controle, pode ser implantado um quadro de gestão à vista. Eu coloquei o exemplo aqui dos 5S, os 5 sensos, Seiri, Seito, Seiso, Seiketsu, Shitsu, que são 5 S de housekeeping japonês, uma ferramenta que trabalho antes e depois. É possível verificar, inclusive, nos quadros de gestão à vista, como está a nossa área, né? A área de zeladoria, qual que são os conceitos a serem trabalhados: utilização, organização, limpeza, asseio, disciplina, que vai funcionar como feedback do que está sendo realizado no condomínio, o que a equipe está conseguindo entregar. Então, pelo carômetro é possível verificar aí, e pelas cores, que o verde o atendimento foi bom, né? O vermelho o atendimento foi ruim, o amarelo o atendimento foi regular. Então é possível verificar aqui a quantidade de carômetros que estão traduzindo a eficiência, o resultado da equipe como um todo. Bom, então, um exemplo aí de quadro de gestão à vista, todo condomínio deve ter, toda zeladoria tem que ter um quadro de gestão à vista. Pode ser um modelo diferente, mas esse conceito eu trouxe porque ele é fácil de aplicar. E aí no próximo curso avançado em zeladoria, eu vou explicar detalhadamente como que funcionam os 5 S's dentro do condomínio. Então vamos para os espaços onde você, zelador, zeladora, tem que dar maior atenção. Começando pelo hall, né? Local de entrada. Verificar a organização e o asseio. Atentar-se para o estado de limpeza e conservação dos móveis, do mobiliário, sofá, tapete, quadros, lustres, iluminação, extintores, porta de acesso, quadro de avisos, vasos e entre outros. E aí é muito importante verificar se existem ali no hall objetos que não fazem parte dos itens que compõem o hall, retirando-os, guardando-os e dando o correto destino. No curso avançado do zelador, a gente fala sobre inventário e o quanto isso é importante para a contabilidade do condomínio. Portaria, tá? Importante local aí, não só de segurança, mas também ali por haver profissionais. É importante verificar se os equipamentos das salas, banheiro, às vezes tem uma copa na portaria, tem um vestiário, se estão em perfeito funcionamento, se a utilização está de acordo com o regulamento interno, né? Porque às vezes a portaria também é terceirizada e o regulamento da terceirizada não pode prevalecer, não pode estar acima do regulamento interno. Então é muito importante o zelador, se for trabalhar com portaria terceirizada, confrontar o regulamento da empresa prestadora de serviço com o regulamento interno. Fique atento. Se a iluminação e as tomadas estão em perfeito funcionamento, se a limpeza e a organização estão de acordo com os níveis desejados. É importante orientar os porteiros para que também façam a conservação desse espaço. Garagem. Verificar se os automóveis e motocicletas estacionados estão cadastrados no condomínio. Nenhum automóvel, nenhuma motocicleta deve ficar fora do cadastro. Se as vagas estão sendo respeitadas de acordo com a unidade e a demarcação de piso. Se as normas internas estão sendo descumpridas quanto à sua utilização. Se houver bicicletário, verificar se ele está organizado e se de acordo com as normas. Verificar também na garagem ou no estacionamento, isso depende do porte do condomínio, se há limpeza, se há pintura e se há rachaduras, que deverão ser avaliadas nesse quesito. Escadarias. As escadas, elas funcionam como principal rota de fuga em caso de incêndio ou até de sinistro e pode impossibilitar a utilização dos elevadores. Então é muito importante que você, zelador ou zeladora,
circule diariamente pelas escadas, verificando se não há nenhum tipo de obstrução no caminho, como móveis, objetos, bicicletas, lixo e entre outras coisas. Também observe as condições de segurança de fixação do corrimão, se eles estão soltando, parafusando ou algum tipo de solda que precisa ser refeita, caso o corrimão seja feito de ferro, madeira, verificar se não está trincada, fechadura das portas corta-fogo também é importante, sensores de iluminação, a comunicação que tem nas escadas, verificar se está de acordo, e lâmpadas. Nos banheiros, verificar o funcionamento das torneiras, das caixas acopladas, das válvulas de descarga, da iluminação, se há retorno no esgoto, se a água retorna, se ali você identificou o cheiro forte, se há insumos sanitários, papel toalha, papel higiênico, sabonete, álcool gel e a limpeza geral como um todo. É importante que no banheiro também tenha o controle de sanitização. Vidros, verificar se os vidros estão limpos, se não estão embaçados e se estão livres de incrustações. Se há vidros trincados ou quebrados, deve-se providenciar imediata substituição. Se as esquadrias estão bem fixadas, não oferecendo riscos de desprendimento da estrutura ou até mesmo caírem sobre os condôminos. Jardins. A jardinagem ela é realizada em forma de parceria entre o zelador e o jardineiro. É um trabalho conjunto e que deve ser feito no mínimo uma vez ao mês. Em épocas em que acontecem muitas chuvas, às vezes é necessário fazer isso semanalmente. É necessário atentar-se sempre para que o ambiente do jardim tenha um aspecto saudável, principalmente a grama, com o processo de adubação e irrigação. Com o passar do tempo, os jardins eles podem causar infiltrações, principalmente se esse jardim ele estiver no piso e abaixo estiver a garagem, ou em sacadas nas unidades condominiais. Quando há esse tipo de ocorrência, o zelador deve pelo menos orçar 3 cotações com empresas especializadas para remoção de toda a vegetação e terra, para substituir a manta asfáltica, se isso for necessário, e para aplicação da nova impermeabilização. Na academia, deve-se verificar o horário de utilização, quem pode utilizar a academia, as regras de aplicação, a manutenção, a conservação dos equipamentos, verificar se não tem nenhum parafuso solto, se não tem algum dano, alguma avaria e que seja necessário fazer um reparo, contratar uma empresa especializada para isso, verificar se há conflito de interpretação nas normas internas com uso restrito a condôminos que, por sua vez, contratam o personal trainer, verificar se isso está de acordo com o regulamento interno. No salão de jogos ou na sala de jogos, brinquedoteca e etc., cinemateca, verificar o horário de utilização, verificar quem pode utilizar, a manutenção, a conservação dos equipamentos, pequenos reparos, pinturas que devem ser realizadas por empresas especializadas. Quadra, mesma coisa, horário de utilização, regras de aplicação, manutenção, tratamento do piso, pode ser pintura, pode ser polimento, tela de proteção, redes, verificar a qualidade das redes esportivas, futebol, vôlei, basquete, tênis e etc. Playground, verificar se os brinquedos estão em perfeito estado de conservação e se oferece algum risco para as crianças, para os usuários. Checar a fixação através de parafusos ou chumbadores, fazer um pequeno teste, fazendo uma avaliação, se há partes enferrujadas ou oxidadas, necessitando de repintura, se tem partes de madeiras com lascas, partes metálicas ou plásticas oferecendo riscos também. No depósito de material, no almoxerifado, verificar se ele está sendo devidamente utilizado
ou seja, não armazenar produtos inflamáveis, perecíveis, entre outros. Nas lixeiras, se os itens que estão sendo descartados nas lixeiras e as respectivas embalagens estão compatíveis com os descritos no regulamento interno ou no plano de sustentabilidade do condomínio. E se o horário do descarte do lixo está sendo respeitado. Telhado, caso o edifício possua telhado, verificar se tem telha solta, comieira quebrada, deslocada, se a vedação está ok. No caso de laje, é importante verificar a impermeabilização, se não tem ponto de incrustações, se está sendo eficiente, se não tem objetos e materiais que estão danificados. Verificar ali a fixação de antenas, de escadas, torres e demais estruturas que ali possuírem. As tubulações que são aparentes na prumada, verificar se elas estão livres de vazamento, limpas, pintadas de acordo a sua utilização, de acordo com a sua classificação. Na desinsetização ou desratização, geralmente ela é efetuada a cada 6 meses. O condomínio deverá informar os seus condôminos quando da necessidade da realização desse tipo de procedimento, colocando um cronograma de dias e horários, além de recomendar os cuidados necessários que devem ser adotados. Nós temos aí muitas empresas no mercado, portanto acho importante o zelador aprender a homologar essas empresas de tempos em tempos, avaliar os fornecedores, né? Mais à frente, no curso mais avançado de zeladoria, eu explico como que o zelador ele faz esse tipo de controle, até por classificação química. Geralmente, quem faz a contratação desse tipo de serviço, ou os usuários finais, os condôminos, eles desconhecem qualquer técnica e quais são os empregados nessas ações. Por isso, eles muitas das vezes só tomam conhecimento quando tem um cartaz ali no elevador, no quadro de avisos ou até no site do condomínio de que foi ou que está sendo realizado desinsetização ou uma desratização. E por fim, um desafio para vocês, zelador. O desafio aqui é você criar uma lista para que os funcionários do condomínio eles sejam orientados por meio de tópicos sobre os cuidados da higiene, sanitização e limpeza do condomínio, principalmente nesse momento em 2022 que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, bem como as suas variantes. Então, a ideia aqui é que você crie um manual, uma sequência, um controle, para que eles possam seguir essa rotina sem você estar junto. Um bom zelador não precisa ficar vendo o seu profissional realizando o trabalho. Ele tem que confiar no trabalho, fiscalizar e depois fazer aí o feedback, elogiando, né? Falando de como pode melhorar, treinando esse profissional. Vamos lá? Tente fazer essa atividade sozinho, comentando aqui. O que eu espero, no mínimo, que você consiga realizar nessa lista? Espero que você consiga criar tópicos conforme o exemplo abaixo. Atenção, funcionários do condomínio. Orientações e cuidados na pandemia do Covid-19. Pode colocar mais coisas em 2022, no condomínio tal. Então vem aqui os tópicos. Higienização antes de iniciar a jornada de trabalho. Na guarita, interfone, telefone, maçaneta, portas, superfícies e todos os demais itens de uso compartilhado devem ser higienizados com álcool líquido e papel toalha pelo menos na troca de turno. Cuidado especial com pertences de uso pessoal. Auxiliar de serviços gerais devem usar equipamento de proteção individual. Copa ou cozinha, cada um deve usar seus próprios talheres e copos. Higienização do vaso sanitário com água sanitária. Pessoas doentes podem contaminar outras pelas fezes. Funcionário com suspeita deve comunicar sua situação e ser afastado até se recuperar. Funcionários com mais de 60 anos no grupo de risco, avaliar a necessidade de afastamento
para preservar sua saúde até passar o momento crítico. Desinfetar várias vezes ao dia superfícies que são tocadas, muitas vezes ao dia, como elevadores, portas, botões, corrimãos, maçanetas, brinquedos, playground e etc. Utilizar para desinfecção produtos que tenham em sua composição álcool, alvejante e hipoclorito de sódio. Verificar os dispensers com álcool gel 70% em áreas de acesso, hall de entrada próximo aos elevadores, nas garagens e térreo ou áreas de grande circulação. Deixar os corredores o mais ventilado possível. Conscientizar os moradores a higienizarem suas mãos ao entrar no condomínio para evitar levar contaminação para dentro do empreendimento. Controlar acesso ao local de higienização com cavaletes. Verificar os sensores biométricos ou outro meio de acesso, tags ou crachás, ou redobrar a higienização do equipamento. E assim, eu espero que você consiga realizar esse plano de sanitização, consiga fazer aí tópicos bem interessantes. Comenta aqui como que você pretende fazer no condomínio que você está atuando, se você já é zelador. E por fim, o zelador de condomínio precisa estar atento ao cumprimento dos procedimentos de limpeza, conservação, funcionamento eficiente dos equipamentos e a qualidade no trabalho. Essa é a garantia mínima para a segurança, bem-estar e valorização da profissão e, sobretudo, a conscientização de todos, dada a importância da manutenção preventiva do espaço coletivo condominial. Eu fico por aqui e na nossa próxima quinta aula e última aula desse curso veremos sistemas de segurança e portaria. Obrigado, espero que tenham gostado da aula. Não esqueça de curtir, de comentar, como tenho pedido sempre, a aula é legal, mas se você comentar ela fica melhor. E até lá!